Olá, boa tarde pessoal, a mais um episódio do LP Talks. Hoje um pouquinho diferente aqui. A gente abriu um quadro de perguntas nas nossas redes sociais e eu vou fazer o papel hoje de entrevistador para o meu sócio responsável pela área aí de imobiliário condominial do nosso escritório, Thiago Paulucci. Oi pessoal, tudo bem? A gente, Rafa, abriu a caixinha de perguntas no Instagram, imaginava um cenário com algumas perguntas, mas vieram várias perguntas. Então hoje a gente selecionou algumas de direito condominial e no próximo episódio a gente vai falar de direito empresarial para inverter. E aí eu vou fazer as perguntas para você, Rafa. E aí a gente selecionou, assim, perguntas muito tranquilas, de fácil resposta, né? Condomínio nunca tem aí grandes problemas, Quase nada. Coisa básica, né, Thiago? Quase nada. E aí, uma que a gente recebeu muito, que eu gostaria de começar por essa aí, até para aumentar um pouquinho teus cabelos brancos aí, se o síndico pode proibir festa no salão de festa do condomínio. Essa é uma pergunta interessante, Rafa, porque o salão de festa do condomínio, ele é voltado para pequenos eventos, pequenas reuniões. Eu não posso transformar o salão de festa numa casa de shows. A gente costuma ver muito em condomínios as pessoas que contratam banda, que fazem um verdadeiro espetáculo. Isso não pode acontecer, porque ele tem que entender que ele divide ali o espaço com os vizinhos. Agora, se ele utilizar o salão de festa para uma pequena reunião, para um aniversário de família, limitado à capacidade do espaço que ele é previsto, se ele fizer com som ambiente e se ele respeitar as regras, o síndico não pode intervir. Agora, ele tem que fazer a reserva antes, ele tem que se preparar, verificar as condições daquele espaço, o que aquele espaço comporta, também para não atrapalhar a vida dos vizinhos. E nessa mesma linha, Rafa, a gente pega muitas vezes as pessoas que quando compram um apartamento, compram voltado para a área comum, compram voltado para o salão de festas e depois reclamam do barulho. E a gente tem um entendimento que diz que quando eu adquiro um imóvel voltado para aquela área, voltado para aquele espaço, eu já tinha plena ciência que ali seria um local menos tranquilo e eu não posso depois reclamar. É claro, existe uma dosimetria. Da mesma forma que eu não posso reclamar, o meu vizinho também não pode fazer uma festa absurda. Limites, né? Partindo aí já nessa pergunta, acho que tem um desdobramento importante. A gente já tem até algumas decisões pacíficas, mas eu acho importante a gente trazer isso aqui. A questão da proibição do inadimplente. Como é que isso tem sido visto hoje em dia? Legal. Rafa, a gente que é mais velho, eu não, né? Eu sou novo, mas a gente que é mais velho, a gente se lembra que antigamente a gente ia em prédio e muitas vezes um vizinho não podia descer pra piscina, não podia usar o elevador. Acontecia muito da proibição do inadimplente em acessar áreas comuns. A gente tem um entendimento hoje que eu não posso proibir o inadimplente de acessar a piscina, de usar o elevador e até mesmo, Rafa, de fazer a alocação do salão de festas, porque ele tem direito sobre aquilo. Agora, é muito contraditório, por exemplo, eu estar inadimplente e viver uma condição de inadimplência e querer dar uma festa, né? Então, existe uma condição complexa, né? Uma questão mais até moral. Agora, proibir o inadimplente de fazer uso, eu não posso proibi-lo. E é por isso que existem meios eficazes de cobrança, né? O meio eficaz de cobrança que a gente tem hoje, inclusive, é muito bem desempenhado pelo escritório, é a cobrança ativa. É aquela questão de sempre lembrar o inadimplente que ele está inadimplente. Cobrá-lo, notificá-lo, telefone, WhatsApp, e-mail. E se, infelizmente, a cobrança administrativa não surtir efeito, hoje os mecanismos do Código de Processo Civil para a execução do débito condominial, eles são bem interessantes e eles permitem que a gente consiga executar, penhorar contas e, inclusive, em um curto espaço de tempo, em se tratando de processo judicial, levar aquele imóvel a leilão para recuperar o crédito do condomínio. E aí, falando um pouco ainda dessa parte de, não só de festa, né, mas desse excesso por parte do condômino, então seja em festa, seja em outras situações, um jogo, enfim, pode o síndico multar aquele condômino que se excede, tanto numa festa quanto na piscina, jogando futebol, alguma coisa assim? Legal, Rafa. Da mesma forma que funciona em outros regramentos, o condomínio ele tem que cumprir alguns deveres para uma multa. É claro que casos específicos, por exemplo, violência, depredação,
entre outros que são considerados graves, a gente não tem que partir para a ideia de previamente notificar para depois pensar numa multa. Até porque se há um caso de violência, eu não vou esperar um segundo caso de violência, que pode inclusive se tornar algo maior, que leve até um caso de óbito, para tomar uma atitude para multar alguém. Mas a regra geral para os casos comuns é advertência. Da advertência em caso de reincidência específica, a gente aplica a multa para aquele cenário. E a advertência, Rafa, ela pode ser tanto verbal, pelo WhatsApp. Então, por exemplo, o condômino está ali dando uma festa na própria casa dele. Tá lá fazendo um jantar e o barulho começa a atrapalhar os vizinhos. O porteiro vai, liga no interfone e fala: fulano, seu barulho tá em excesso. Essa é uma advertência. A segunda, o síndico manda no WhatsApp. Se ele não parar, a terceira é a multa. Agora, eu não preciso fatalmente seguir 1, 2, 3 advertências para multa, mas eu tenho sim que notificá-lo nos casos mais brandos, dar a oportunidade para depois, num segundo caso, aplicar a multa. E, importante, ainda que a multa tenha sido aplicada, a gente tem, desde a Constituição Federal até a Convenção do Condomínio, o direito ao recurso. Tá? Então, se eu fui multado, eu tenho o direito, seguindo os prazos ali da convenção ou do regulamento interno, de ofertar meu recurso, seja ao conselho, à próxima assembleia ou ao próprio síndico, de acordo com as regras condominiais. Não, bacana. A gente recebeu também muitas perguntas relativas à assembleia. A gente tem aí uma novidade, que é essa parte de assembleia virtual, enfim. E uma pergunta que a gente recebeu bastante, Thiago, é ser permitido filmar ou gravar a assembleia de condomínio. Legal. Essa é uma pergunta que a gente recebe, inclusive, nas assembleias, né? Muitas vezes a gente está fazendo assembleia e a gente vê um morador ali gravando, aí um outro levanta a mão e fala: não, você não pode gravar a minha voz, você não pode fazer uso. A gente tem alguns cenários sobre isso. O primeiro, a gente tem no próprio Código Civil o direito à personalidade. Né? Então, a gente tem que ver, aquela gravação vai ser utilizada para qual finalidade? Então, quando normalmente a administradora ela vai para uma assembleia e ela grava, seja ela uma assembleia híbrida, telepresencial ou presencial, o intuito daquela gravação é para a redação da ata. O que eu não posso fazer com aquela gravação é divulgar aquela gravação para outros fins, que não sejam a lavratura da ata ou que não sejam para discussões sobre aquilo que aconteceu. Por exemplo, houve uma briga, houve algum tipo de agressão, acusação. Agora, eu não posso pegar aquela ata ou aquele vídeo, aquela transcrição de voz e divulgar no grupo trechos apenas para trazer algum tipo de sensacionalismo. Agora, para os fins da assembleia, que sejam para registro da ata ou para documentação, eu posso gravar. Para outras utilizações, não. Eu acho importante nessa linha que você falou que o responsável pela gravação, ele tem que ter essa preocupação, né, de deixar claro para todos os presentes que aquela assembleia está sendo gravada e a finalidade para a qual ela está sendo gravada. E é interessante que a gente desenvolveu no escritório, por exemplo, até com o advento da LGPD, um termo de acesso às imagens, né? Por quê? Existem muitos casos em que as pessoas, por algum motivo, tem algum problema e precisam das imagens que o condomínio tem das câmeras de CFTV. E a gente não pode fornecer essas imagens à torta e à direito. Então a gente desenvolveu um formulário simples em que a pessoa recebe aquelas imagens e naquele formulário ela preenche e ela entende que a finalidade daquelas imagens são para um assunto X. Qualquer uso indevido, ela será responsabilizada. Ainda nessa parte de assembleia, uma outra dúvida que a gente recebeu, assim, várias perguntas sobre esse tema, é a possibilidade do inquilino participar de assembleia. Legal. O inquilino pode participar de assembleia? Pode. Em quais cenários? Ele pode como ouvinte, porque se a gente seguir à risca o que está ali na legislação, somente poderia entrar o proprietário adimplente. Mas não é assim que funciona na prática. Então o inquilino ele pode entrar e participar. Quando que o inquilino ele pode votar na assembleia? Quando, num primeiro momento, ele estiver com uma procuração do proprietário, e aí cada condomínio tem seu regramento se a procuração tem que ter ou não o reconhecimento de firma, que pode ser substituído pela assinatura digital com protocolo ICP Brasil, ou na Assembleia Geral Ordinária, quando a votação falar sobre a previsão orçamentária, o inquilino ele não necessita de procuração, porque a lei do inquilinato ela fala que nesta Assembleia o inquilino tem direito ao voto, caso o proprietário não se faça presente, porque isso interfere diretamente no custo do aluguel dele. Ainda sobre a Assembleia, essa parte da Assembleia,
O que acontece, Thiago, se o síndico não prestar contas? Bacana. Infelizmente, Rafa, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente teve alguns casos durante a pandemia, que infelizmente era impossível realizar as assembleias, então isso a gente desconta. Mas quando o síndico não presta contas, a gente vai primeiro ali no Código Civil. É dever do síndico prestar suas contas anualmente em assembleia e sempre que exigido. Quando o síndico não presta contas, ele deixa de fazer uma gestão conveniente ao empreendimento. Então é neste momento que os condôminos devem se reunir e utilizar os mecanismos previstos na legislação, especialmente cobrar, notificar o condomínio, notificar o síndico. E se não surtir efeito, 1/4 de proprietários, e aí a gente vê se 1/4 de proprietários é sobre a fração ideal, especialmente quando as plantas são de vários tamanhos, ou sobre o número de unidades, com um abaixo-assinado. O abaixo-assinado tem que ter cabeçalho em todas as páginas, dizendo qual é o objetivo, que é a prestação de contas, a eventual destituição do síndico, a eventual eleição de novo síndico. Ter ali o nome completo, o RG, o bloco, o apartamento e a assinatura, apenas um por apartamento. Um ponto importante, o inadimplente também pode assinar a lista do abaixo-assinado, desde que ele seja proprietário. E aí sim, convocar uma assembleia para destituição desse síndico. E o síndico que não presta contas, ele traz alguns problemas. Quais problemas ele traz? Para cobrança, por exemplo. Hoje, para eu entrar com uma ação de execução, eu preciso da prestação de contas aprovada em assembleia e a previsão orçamentária aprovada em assembleia. Se eu não tenho a prestação de contas, eu não tenho um título executivo extrajudicial. Eu não posso entrar com a ação de execução. Fatalmente, eu tenho que entrar com a ação pelo rito antigo, que é aquela do rito antigo sumário, que é entrar com a ação, citação para audiência de conciliação, defesa, réplica, audiência de instrução, julgamento e todos aqueles recursos que faziam com que uma dívida de condomínio levasse 6, 8 anos para ser executada. 2, quando eu não tenho prestação de contas adequada e eu não tenho uma previsão orçamentária, nada impede que qualquer condômino que não se sinta satisfeito entre com uma ação, passe a depositar em juízo o que ele entende viável. Então isso também prejudica o condomínio. Então vários são os cenários, além do principal, que é o dinheiro de todos eles. Quando o síndico não presta contas, o dinheiro de todo mundo está em jogo. Você não sabe efetivamente o que você deve, o que você não deve, quanto você deve, então você coloca o seu dinheiro no escuro. E aí é um problema. Eu acho que mais importante que isso também é não saber o que o síndico está fazendo com a coletividade, né? Exato. O síndico está fazendo com o dinheiro do condomínio. Mas... E aí ainda, só chamando atenção para essa outra questão. A gente tem hoje ações de execução que em menos de um ano você consegue levar um imóvel a leilão, né? E pelo rito antigo a gente está falando de um período muito maior. E sabe o que é o interessante também? A gente fala muito da figura do síndico, mas o condômino, o morador, ele também não pode ser aquela pessoa que quando chega em casa, fecha a porta e esquece que mora num condomínio. É dever também do condômino comum, ou seja, que não faz parte do corpo diretivo, verificar as pastas, entender. Porque quando a gente deixa para 12 meses ser tratado apenas numa assembleia de 2 horas, a gente não vai conseguir tratar 12 meses de contas. Então é muito importante, ainda mais hoje com a modernidade, quase a totalidade das administradoras hoje tem um aplicativo que você consegue ver pelo celular, o condômino ele passar ali meia horinha em um dia do mês e dar uma olhada nas contas por alto se tiver alguma dúvida. Porque quando eu chego na assembleia com as dúvidas já sanadas ou entendendo aquilo que eu vou cobrar, é muito mais fácil do que eu jogar 12 meses ali em 1 hora. E é importante isso, porque é o dinheiro de todo mundo. É o patrimônio de todo mundo. E a gente acaba pegando no escritório, Rafa, muitos casos de condomínios que passaram 3, 4 anos no escuro e hoje devem 700, 1 milhão de reais na Sabesp, na companhia de gás. E, fatalmente, essas pessoas já pagaram aquela dívida, mas vão pagar de novo. E aí, eu queria pegar um gancho das perguntas, porque eu recebi um WhatsApp. Eu recebi um WhatsApp de uma pergunta que ela falava assim: Thiago, a gente tem situações que o meu condomínio não cobrou. E aí passou aqueles 5 anos, caducou, né? Que a gente ouve. Aí a gente fala, não, prescreveu, né? Passou aquele direito de entrar com a ação. E aí veio aquela segunda margem. A gente tem que apagar essa dívida? A gente tem que fazer o quê com essa dívida? E é interessante, Rafa, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não podemos mais cobrar. Passou ali os 5 anos, há uma prescrição, a gente perde o direito de cobrá-la judicialmente, mas nada impede que a gente converse com o devedor. Fale com ele, converse, olha, fulano, ficou esse resquício aqui, por algum problema
do síndico anterior que não prestou contas, por algum problema do síndico anterior que não cobrou, por algum problema do jurídico anterior que não o fez, da administradora, qualquer um dos cenários. E a gente pode, eventualmente, também tentar uma composição administrativa e recuperar esse patrimônio. Porque senão, o condomínio, aqueles que pagam em dia, e é uma coisa que a gente ouve muito em assembleia, eu tô pagando pelo inadimplente? Diretamente, não, porque o inadimplente vai pagar ali naquele momento com juros, multa e correção. Mas num primeiro momento, sim. Você está criando a gordura que o condomínio precisa para suportar as crises. Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, dentro do que você falou. Então, quando a gente fala prescreveu, popularmente é conhecido como caducou, nada mais é do que perder o direito de cobrar aquele débito judicialmente. O débito ele não deixa de existir, mas pela demora, o credor ele não pode exigir isso judicialmente. Mas o débito continua lá, né? Você pode eventualmente chegar num acordo com o devedor, enfim. E aí eu vou fazer uma inversão aqui, Rafa, rapidamente. A gente pode responsabilizar o síndico que não faz o seu papel? Thiago, é uma boa pergunta, mas é a verdade, né? O síndico ele tem lá todas as obrigações dele, inclusive a de prestar contas, mas não só de prestar contas. E se for verificado aí qualquer omissão dele na administração do condomínio, ele pode sim ser responsabilizado por eventuais prejuízos, né? E pegando um gancho, a gente até falou isso no nosso blog, né, Rafa? A gente tem um projeto de lei para mudança do Código Civil. Nosso Código Civil é de 2002, mas a gente tem uma mudança de lei, né, que está sendo discutida, já tá em fase avançada para mudanças no Código Civil, e isso vai endurecer a vida com o síndico. O síndico passará a ter outras obrigações. Eles vão transformar o síndico em uma profissão propriamente dito. Então, o síndico que não cumprir com seus deveres passará a sofrer mais consequências. O síndico passará a ter a necessidade de ter cursos, passará a demonstrar a necessidade de cumprir fielmente as regras do jogo. Eu acho que é importante a gente deixar claro nesse ponto também que hoje nós já temos síndicos altamente qualificados, né? Muito embora ainda não haja essa exigência, no mercado hoje já é possível encontrar síndicos com bastante qualificação. Exatamente. Então, Thiago, aproveitando esse gancho aí das qualificações e das obrigações do síndico, meu síndico não cumpriu com as suas obrigações. E aí? Como é que eu faço para destituir esse síndico? Vamos lá. Como eu tinha dito, Rafa, é mais comum do que a gente imagina, mesmo tendo muito profissional capacitado. E só fazendo um gancho, muitas vezes aquele profissional capacitado não consegue fazer uma gestão boa no condomínio porque ele está aplicando o regulamento interno, porque ele multou um morador, porque ele cobrou um morador na justiça, e esse grupo de moradores cria uma birra e consegue derrubar aquele síndico capacitado e entra um outro que, infelizmente, não cumpre o regulamento do jogo. Quando o síndico não cumpre com seus deveres, como eu tinha dito, 1/4 de assinaturas de proprietários, um proprietário por unidade habitacional. Verificar se efetivamente é por fração ideal ou por unidade. A segunda vez que você fala isso, Thiago, onde a gente verifica isso? Legal, na convenção. A convenção vai dizer se o voto é proporcional à fração ou se o voto é por unidade. A regra do jogo é seja proporcional à fração. Agora, muitos condomínios têm o mesmo tamanho, então a fração é igual, então é por unidade, né? É importante verificar isso. Se for por fração, 1/4 de todas as frações. Se for por unidade, 1/4 das unidades. Preenche o abaixo-assinado, é importante. O abaixo-assinado tem que ter cabeçalho, tem que ter em todas as páginas tudo o que vai ser deliberado na Assembleia. No dia da Assembleia, encaminhar esse abaixo-assinado com protocolo de entrega para a administradora. A administradora vai convocar a Assembleia. Convocou a Assembleia, resultado da Assembleia, o síndico foi destituído, perícia e análise das contas daquele síndico, para evitar todo e qualquer problema para o condomínio. Na perícia constatou alguma irregularidade, a gente entra com a ação de prestação de contas. Na perícia constatou que não tinha nada de errado, só houve uma gestão não conveniente ao condomínio, ou seja, o que é uma gestão não conveniente? É aquele síndico que se isola, é aquele síndico que não conversa com ninguém, é aquele síndico que toma as decisões sozinhas, é aquele síndico que acha que o condomínio é dele. E uma coisa que é importante é, ele não é síndico, ele está
síndico do condomínio? Eu acho que a nossa experiência mostra, desde que a gente atua nessa área, que antes de qualquer coisa o cargo do síndico é um cargo político, né? Exato. A gente já teve aí diversas experiências de síndicos destituídos sem ter praticado nenhuma irregularidade. Exato. Eles simplesmente... Então veja, a ferramenta, o mecanismo de destituição do síndico, ele só exige 1/4, né, dos moradores. Então, não necessariamente que aquele síndico tenha praticado alguma irregularidade. Então, se esse cara ele não conseguiu ali exercer de forma adequada a política no condomínio, ele está à mercê de uma destituição. E é interessante, Rafa, que a gente tem casos que passaram pelo escritório, claro, a gente não cita nomes, mas a gente já pegou casos de síndicos que pegaram um condomínio no vermelho em menos 60, menos 70 mil reais, ao final de 2 anos entregaram com mais 300 mil reais e não foram reeleitos. Mas por quê? Porque em paralelo a todo este lado profissional de administração, de contas, eu tenho obrigatoriamente que fazer política, porque o condomínio é um organismo vivo. Eu tenho que entender os grupos que existem no condomínio. Eu tenho que conseguir não agradar a todos, mas diminuir os problemas daqueles grupos. E muitas vezes são grupos que não se conversam, mas a gente precisa fazer com que os grupos se entendam. E aí é política. Bom, vamos sair de um tema polêmico para um menos polêmico. Maravilha. Né? Posso alugar meu apartamento por Airbnb? Depende, Rafa. Depende. E esse é um tema muito polêmico, tá? A gente tem até decisões do STJ sobre isso, que falam que quando o condomínio tem na convenção que ele é estritamente residencial, o Airbnb ele não pode... O Airbnb ou qualquer outra plataforma de locação por curta temporada, ele não pode ser aplicado. Por quê? Porque essas locações de curta temporada, elas são caracterizadas como hospedaria. Hospedaria não seria para fins residenciais. Tanto que hoje, a maior parte dos empreendimentos lançados ultimamente, eles são empreendimentos mistos. Eles têm uma fachada ativa, que são lojas, eles têm uma área de estúdios, que são aqueles considerados NR, e tem a área residencial. E esses 3 membros, ainda que formem um único condomínio, eles não se comunicam. E aí existe um debate. Mas eu tenho direito à propriedade, eu não posso locar? Vamos um pouco além da locação por temporada. Se eu for locar o meu imóvel, eu preciso obrigatoriamente comunicar à administradora e à administração do condomínio, que são figuras diferentes, a administradora que cuida de contas, a administração é a interna. Por quê? Porque eu estou colocando uma outra pessoa. Então, se eu for locar o meu condomínio, eu tenho que, no mínimo, falar, olha, haverá uma mudança, chegarão tal e tal pessoa que passarão a residir sendo os meus locatários. Eu preciso falar o quanto eu vou cobrar de aluguel? Não. Mas eu preciso manter essa informação ali. Mudou o locatário? A mesma coisa. Olha, haverá a saída, haverá a nova entrada. Agora, o Airbnb, propriamente dito, ou as outras plataformas de locação por temporada, essa é uma discussão muito grande que, provavelmente, nesse projeto de lei que está para mudança do Código Civil, vai pacificar. Porque há ali uma discussão, há ali uma mudança na legislação que pode entrar em vigor, que vai regulamentar de vez as plataformas, dizendo que os condomínios poderão proibir efetivamente o uso dessas plataformas de curta temporada. Agora, hoje, Rafa, você pode, tá? Mas se o condomínio entender que ali tem uma finalidade estritamente residencial e que efetivamente aquela locação por temporada não deva acontecer e deliberar isso em assembleia, você vai ter que discutir na justiça e não há um entendimento hoje pacífico sobre o tema. Mas o nosso entendimento é que se o condomínio é estritamente residencial e tudo mais, você não deve locar. Eu sou o síndico desse condomínio. Legal. Tá? Estou sendo demandado aqui pelos meus condôminos que algumas unidades estão sendo utilizadas aí para essa locação de curta temporada. Qual caminho eu devo seguir para proibir? Legal. Primeiro é ter um jurídico bom, que efetivamente notifique. A partir do momento que você recebe essa demanda, primeiro você vai entender o que está acontecendo no prédio. Depois disso, você vai notificar essas unidades, dizendo que aquela prática ali não foi regulamentada ou ela é vedada pela convenção por ser um prédio estritamente residencial. O proprietário, normalmente, ele vai responder dizendo que não, que ele tem o direito à propriedade e tudo mais. Segunda coisa que você faz a partir dali, convocar uma assembleia. Nessa assembleia, você vai levar para os moradores deliberarem se
vamos manter a proibição e qual a punição a gente vai aplicar, inclusive ingresso com ação, ou não, vamos mudar o regramento e criar algumas tecnologias de segurança para permitir aquela locação. Do resultado da Assembleia, se mantiver a proibição, ação de obrigação de não fazer e a aplicação das devidas multas às unidades. Thiago. Mas só um ponto, da mesma forma que você comentou há pouco, Rafa, política. Melhor cenário para isso é a política. Não, tá ótimo. Thiago, chega de polêmica. Boa. Cansei de assunto polêmico. Vamos falar de futebol, então? Vamos. Mas antes, só mais uma perguntinha, assim, bem tranquila. Quem arca com conserto de vazamento entre apartamentos? Depende. É muito interessante isso. E é um ponto assim, eles vão para um podcast, estudam pra caramba e falam depende? Depende. Depende de onde está localizado o vazamento. Se o vazamento é na prumada, que abastece todo o condomínio, responsabilidade do empreendimento. Se o vazamento é interno da unidade, isso acontece muito em ralo, em problema de impermeabilização ali do rejunte, é a unidade causadora do dano. Então, primeiro ponto, além de ter um jurídico bom, é importante o condomínio ter profissionais de outras áreas que circulem a administração. Ou seja, nesse momento é interessante ter ou um engenheiro ou uma empresa capacitada, tem vários em mercado, que possam ali analisar a origem daquele vazamento. O vazamento é de responsabilidade do condomínio, tá na prumada que abastece o empreendimento, o condomínio tem que ressarcir todas as unidades e fazer o conserto. O vazamento é de uma unidade para outra, seja por um problema de rejunte, de válvula hídrica, qualquer outro cenário, o condomínio ele vai notificar, porque esse vazamento traz um prejuízo a todos, que vaza água, né? Mas a responsabilidade é do condomínio causador. Uma outra pergunta que a gente recebeu bastante, Thiago, ainda nessa parte, é naquela situação em que algum funcionário do condomínio ou da terceirizada causa algum dano ao condomínio ou a alguma unidade específica, né? Como proceder dessa forma? Você sabe que isso é muito comum, Rafa, na garagem, quando o funcionário aciona o portão de abertura, por algum motivo se distrai, fecha e o carro tá passando. Thiago, mas não tem aquele sistema anti-esmagamento? Muitas vezes não está operante, ou o carro já passou da linha e pega ali a traseira do veículo. Quem arca com isso? A terceirizada. Se o funcionário for terceirizado, a terceirizada. Como a terceirizada vai tratar com o funcionário é uma questão interna dela com o funcionário. Se o funcionário for próprio, o condomínio. Mas é importante fazer toda a apuração dos problemas, porque já vimos vários casos em que, por exemplo, o portão da garagem fecha e aí, num primeiro momento, foi o porteiro. Quando você analisa com calma as imagens, você percebe que aquele morador entrou no vácuo de um outro morador, que o portão já estava fechando. Então, a responsabilidade é sua, morador, não é da terceirizada. Então, analisa-se o caso, se for funcionário do condomínio ou da terceirizada, quem responde é ou o condomínio ou a terceirizada. Se for um visitante, vou até ampliar, se for um visitante, é o condomínio responsável e por aí afora. Bacana. Outro tema aqui bastante quente nessa área que a gente recebeu diversas perguntas lá, foi com relação a pet. A gente tem aí algumas convenções que proíbem, outras não falam nada, outras distinguem aí animais de pequeno, médio e grande porte. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer aqui, a convenção ela pode proibir o condômino de ter um pet? Legal, Rafa. Não, eu posso ter o meu animal, meu pet em casa. É claro que algumas pessoas exageram, né? Criam saguis, né? Mas eu posso ter o meu animal em casa. O que eu preciso ter com o meu animal em casa? Se forem animais exóticos ou silvestres, que eles cumpram todos os regulamentos do IBAMA e todos os regramentos de saúde. Se forem os animais comuns, passarinho, gato, cachorro, esses animais têm que ser vacinados, esses animais têm que ter ali as necessidades recolhidas, seja quando estão em passeio, seja quando estão em casa, para evitar mau odor e tudo mais. E a gente tem um problema ali de barulho. Esses animais têm que ter o barulho controlado. Mas como é que eu controlo o latido do meu cachorro? Você não controla, mas você tem que evitar que ele, por exemplo, decida latir às 2 da manhã. Não incentivar o cachorro a brincar naquele horário, tá? Mas eu posso ter sim. O condomínio vai impedir? Não vai. Agora, por exemplo, no estado de São Paulo, eu tenho uma legislação que fala que determinadas raças de animais devem andar com focinheira e devem andar com a guia presa. Então, se eu tenho uma daquelas raças, eu não vou andar com ele solto. Mas meu pitbull é dócil. Ele é dócil. Porém,
ele pode ter um instinto ali e causar um estrago maior. Então, o condomínio, ele vai permitir, mesmo que a convenção... E tem convenções antigas, Rafa, que a gente tem até clientes no escritório, que falam que o animal, quando sai do apartamento, tem que ser levado no colo até a saída do prédio. Aí você pensa, é um gato ou um Yorkshire? Não, é um pastor alemão. Do meu apartamento até a saída do prédio são 150 metros. Então, eu tenho que levar um pastor alemão. Não dá. Então, o que a gente faz? A gente explica que essas regras caem, mas ele vai andar com a focinheira. Quando saio com o pet, eu tenho que sair ali com as proteções, o saquinho, aquele limpador, já fazer o recolhimento para evitar. E, Thiago, e aquele seu vizinho que tem 7 gatos, 3 cachorros, deixa aquele cheiro terrível no hall social? Como é que é possível lidar com esse vizinho aí? Inicialmente fazendo política. Tá conversando, tendo um bate-papo, falando, olha, vizinho, tá acontecendo isso, não é legal para você, para os seus animais tutelados, nem para os nossos vizinhos, né? Não deu certo? Advertência, multa, até a medida extrema que é a ação. E por que isso? E não envolve só animal. Qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de problema que gere um problema para a coletividade, ele deve ser coibido. Bacana, fechamos aqui. Olha, respondi perguntas, né? Pensei que ia vir alguma coisa polêmica, mas não veio nada. Mas acho que é isso, né, Rafa? A gente vai ter mais uma caixinha pro pessoal. Essa caixinha vai ser voltada mais para a área empresarial, para a área trabalhista, para que a gente possa inverter o papel aqui um pouco e eu possa também lhe perguntar, mas para a gente mostrar todos os cases e as capacidades técnicas do escritório. Acho que a gente fica por aqui hoje, né, Rafa? É isso aí, pessoal. A gente vai terminando aqui hoje eu nessa condição de entrevistador. Agradeço o Thiago aí a tirar todas essas dúvidas, responder as questões. Se vocês tiverem mais alguma dúvida relativa a condomínio que a gente não respondeu aqui, fiquem à vontade para entrar em contato com o escritório, seja pelos nossos telefones, nossas redes sociais, a gente vai estar aí muito feliz em responder, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro pessoal colocar aqui embaixo todos os nossos meios de contato, até um QR Code pro nosso WhatsApp. Bacana, é isso aí. Bacana é isso, né? E aí a gente vai ficando por aqui, tá bom? Agradeço aí a todos que assistiram e voltem pros próximos. Pessoal, até a próxima. Continuamos aqui prontos para atendê-los e sanarem as dúvidas. Um abraço.